Sei que hoje foi um dia trabalhoso para você, calor para muitos, correria para cima e para baixo, muitas preocupações, mas Deus nos concede agora essa oportunidade nessa noite de estarmos aqui juntos para ouvir a sua palavra. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Do versículo de número 50. Primeira Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 50. Vamos ler até o versículo de número 58. Vamos trabalhar referendado nesta passagem bíblica e daqui a pouco nós vamos ler uma outra passagem. Diz assim a palavra do Senhor: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos lá, outro versículo, Romanos capítulo 8, apenas 2 versículos, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos capítulo de número 8, o versículo 29 e o versículo de número 30. Está dizendo assim: Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Queridos, baseado nessas referências bíblicas, nós queremos nessa noite falar aqui a respeito do último tema da nossa revista, da última lição das nossas lições de terça-feira, que é a glorificação, do corruptível à incorruptibilidade. Falar de um assunto que dificilmente é falado ou ventilado nas ministrações. Por ser de repente um assunto que está inserido dentro da escatologia, e por eles serem muito idênticos e eles se completarem, talvez alguém quase não fala desse assunto de uma forma específica, mas aprove na organização dessa revista, quando nós formos falar a respeito de salvação, direcionado pelo Espírito de Deus, nós fechamos o assunto falando a respeito da glorificação, que é a culminação de tudo aquilo, de todo o processo que envolve a salvação. Eu gostaria que você ficasse atento nessa noite. Nós queremos, juntamente com os irmãos, dentro do que o tempo nos permitir, estar aqui fazendo referência de algumas passagens bíblicas, para que nós possamos entender melhor esse assunto. Primeiramente, eu gostaria que nós pudéssemos saber um pouco o que é realmente a glorificação e por que esse assunto está pautado aqui e a importância que ele tem.
Pois bem, o que é glorificação? Glorificação é o estágio final do processo da salvação. Ele é o ponto em que a doutrina da salvação e a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, que tanto é discutida, né? E que tantos pontos de vista tem em relação a ela, elas se entrelaçam. Então, ou seja, chega um determinado ponto, quando você vai falar da escatologia, a glorificação ela está presente, e dificilmente você vai ouvir falar de glorificação sem também falar um pouco de escatologia. Não é, na verdade, aqui a nossa intenção em falar de conceitos escatológicos nessa noite. Eu quero me deter na questão da glorificação e da sua importância, até porque eu vejo que a escatologia ela é cheia de especulações, é claro que ela gera muito questionamento, mas eu não quero nessa noite, nessa oportunidade, entrar nesse mérito. Ambas estão juntas e com acontecimentos que vão além desta vida presente. Ela abrange o aperfeiçoamento do corpo de todos os crentes e também a sua natureza espiritual. Ou seja, isso ocorrerá quando? No momento da ressurreição. Então veja bem, quando nós falamos de glorificação, então nós vamos entender que nós estamos falando de um estado que vai após a morte. A glorificação, ela não é uma consequência, ela não é algo para a vida presente, para a vida física. Ela é após a morte, após a passagem da morte, após vencermos esse último inimigo que é a morte. A Bíblia diz que será o último inimigo a ser vencido. Então, quando nós falamos a respeito desse aspecto da glorificação, nós queremos ter o cuidado de falar isso dentro do que a Bíblia nos afirma. Não é de repente estar tirando algo da nossa cabeça e nem de alguma filosofia que existe por aí. Nós queremos trabalhar pautado no que a Bíblia diz, e o que nós vamos dizer aqui, talvez de uma forma simples e de uma forma bem objetiva, é o que a Bíblia fala e nos dá realmente a entender a respeito desse assunto. Quando nós falamos do que é a glorificação, já que ela é um estado de aperfeiçoamento, é um estado final da vida do crente, e quando nós falamos isso, é claro e bem verdade que tudo que foi dito aqui nessas lições, você que teve a oportunidade de estar participando de todas elas, que tem a sua lição em mãos, e depois vai poder de uma forma detalhada estar vendo isso na sua casa, acredito eu, você vai observar que todo o processo que vai se desenvolver na vida do crente, na sua vida, enquanto ele estiver aqui vivo, presente nesse mundo, a consequência final, se ele observar os direcionamentos da palavra de Deus, e se ele entender o processo que aqui foi passado, desde a primeira lição até essa última lição, a consequência dele será a glorificação. Com certeza, por quê? Porque ele vai estar pautado no que a Bíblia diz, na palavra de Deus, e todo crente que anda segundo o direcionamento de Deus, queridos, não tem como. O final será a glorificação. Será realmente a transformação desse corpo num outro corpo, e nós vamos estar discorrendo um pouco a respeito disso. O que isso significa? Significa, querido, que a glorificação, quando as Sagradas Escrituras fala de glória ou de glorificação, essa que nos espera, ela será a plena e completa libertação de tudo aquilo que nos cerca hoje nesse mundo. Ou seja, nós vamos estar totalmente livres de tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Tudo aquilo que de repente nos causa alguma dificuldade, nós vamos estar livres disso. E quando nós falamos a respeito disso, nós falamos de estar livres do quê? Do jugo do pecado. E quando nós falamos disso aí, é livrar-se do mal, estarmos livres de tudo aquilo que envolve a vida do homem na sua totalidade. Porque quando nós falamos de homem, nós precisamos entender que nós falamos de um homem na sua totalidade. O homem no seu espírito, o homem na sua alma e o homem no seu corpo. O homem é homem por causa dessas três características e dessas três observações que nós fizemos aqui. Não existe o homem apenas no corpo físico. Não existe o homem apenas no corpo espiritual. O homem é homem porque ele é formado de espírito, alma e corpo. É o que nós chamamos de tricotomia. E isso é importante nós compreendermos, porque foi assim que Deus nos fez. E é assim que a Bíblia nos mostra: o homem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Tanto é que quando no Antigo Testamento você vai ouvir falar algumas expressões da Bíblia, fala do homem, e na verdade ali muitas vezes fala do coração do homem e o seu coração, ou fala o coração do homem, não está dizendo apenas do coração, carne, mas fala no sentido de que o homem na sua totalidade,
coração apenas como um referencial, mas fala do homem na sua intelectualidade, o homem na sua força física, o homem na sua inteligência e nas suas emoções. Quando se fala também de alguma parte que na antiguidade eles tinham como um órgão muito importante do corpo, o rim, também quando fala nesse sentido, fala do homem também, que ele tem nessa característica também, o homem na sua plenitude, na sua totalidade. Então é importante quando nós falamos nisso. E a glorificação, ela tem a sua referência no Antigo Testamento, justamente no grego, a palavra kabod, aquela expressão que fala assim, Icabod, foi-se a glória de Israel, é a referência que tem, mas não é Icabod, no caso aqui é kabod, que significa justamente o que? É o paralelo do grego que é doxa, que todos eles se referem a respeito do que? A respeito de glória. E a glória nada mais é então um referencial que fala de o que? A glória está composta de honra, de brilho, esplendor, beleza radiante e felicidade celeste. Quando nós falamos de glorificação, então, nós estamos falando que nós teremos a possibilidade de estar vivendo plenamente em um corpo honrado, teremos um brilho diferenciado que não é o brilho desta terra, estaremos então com o fulgor, com o esplendor da presença plena, da presença de Deus refletida em nós, uma beleza radiante. Se de repente você olha para alguém hoje, um crente hoje, e você acha esse crente bonito, acha ele simpático, e se você de repente olha para ele e você acha ele feio, esquisito, pode ficar tranquilo, que pela graça de Cristo, quando ele for glorificado, ele vai ficar lindo, ele vai ficar maravilhoso. Se você olhar para ele aí que está do seu lado e agora, ele vai dizer, mas ele é feio. Pode ficar tranquilo, ele pode ser feio agora, mas para Jesus, Jesus já vê ele na glorificação, belo, radiante, esplendoroso, maravilhoso, porque é isso que nos espera, uma felicidade celeste. Não é uma felicidade pautada naquilo que nós entendemos e conhecemos aqui, porque essa felicidade aqui é uma felicidade limitada, ela é uma felicidade que ela não é duradoura, é uma felicidade que começa, mas daqui a pouco, de uma certa forma, pelo meio de vida que nós vivemos, ela tem uma certa interrupção, mas lá não, vai ser uma felicidade celeste, uma felicidade eterna, constantemente. E isso é que nos aguarda, e isso precisa estar realmente firmado dentro do nosso coração. Por quê? Porque isso é maravilhoso e é o que Deus tem para nós. Agora, queridos, quando nós falamos a respeito disso, o que é interessante nós compreendermos também? Que tudo isso está pautado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa verdade está muito bem colocada. Olha, vamos olhar aqui, no Antigo Testamento temos evidência de uma futura ressurreição do corpo. Hebreus capítulo de número 11 diz da vida dos patriarcas. Quem lê a galeria dos heróis da fé, ouve falar muito bem de tudo que eles fizeram, das dificuldades, das lutas que eles passaram, mas disseram que eles morreram na esperança de uma glória futura, de ver uma cidade celeste, de ver exatamente que uma terra prometida. Quando você olha esse referencial, fala-se justamente o que? Não de algo dessa terra. A compreensão que nos dá os escritores é que realmente há um porvir, algo melhor do que aquilo que eles possuíram, do que aquilo que eles vieram, algo que vai além dessa concepção material de tudo aquilo que nós temos hoje. E ao falar a respeito desse assunto, é bom nós estarmos sempre conscientes, queridos, que o que nós temos hoje, a vida material que nós levamos hoje, ela tem uma certa importância para nós e nos ajuda a sobreviver, mas que acima de tudo nós precisamos ter no nosso coração de que o que Deus tem para nós no porvir, após a morte, é muito melhor do que as riquezas que nós possuímos aqui. Podemos dizer aqui, igual existe uma canção que os jovens gostam muito de cantar, né? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E isso é a esperança que tem que encher o nosso coração. Essa é a esperança que tem que nos fazer a cada dia estarmos na casa de Deus reunidos, buscando a graça e a presença do Senhor. Veja bem, Daniel capítulo 12, versículo 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim, olha: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, como profeta, já nas visões que Deus lhe dava, nos sonhos que ele recebia, ele já tinha justamente essa realidade escatológica que aconteceria no fim de todos os tempos, que os homens ressuscitariam,
uns para a honra eterna e outros para a vergonha eterna. Você já imaginou? E essa possibilidade é a possibilidade que é dada ao homem desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre. Ele tem a oportunidade de escolher a quem ele realmente quer servir e qual o caminho que ele quer trilhar. E se as pessoas no mundo que estão aí fora, ou até mesmo, quem sabe, alguns crentes pensam que a vida acaba aqui após a morte, ele é o mais infeliz e o mais equivocado dos homens. A nossa esperança não está alicerçada apenas naquilo que nós fazemos aqui nessa terra, mas naquilo que tem também além do porvir. É aquilo que não chegou no coração do homem, é aquilo que não chegou ao nosso entendimento, que os nossos olhos não viram, mas que está reservado para nós. E precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso. Porque se nós não acreditarmos nisso, queridos, a nossa vida cristã se torna uma vida cristã medíocre, uma vida cristã pobre, sem razão, sem objetivo, muito rasa. E é por isso que Jesus nos deu o seu Espírito Santo. Porque o Espírito, quando nós desejamos e buscamos Ele constantemente, e vale aqui nós recordarmos e falarmos um pouco a respeito da campanha que nós fizemos de 45 em busca da renovação espiritual e do batismo com o Espírito Santo, é justamente na intenção de acender, de trazer constantemente no nosso coração esse desejo pelo céu, o desejo por tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, que no dia a dia, na secularidade, nos trabalhos, nas atividades que nós fazemos, às vezes nós perdemos um pouco esse foco. E Deus traz para nós essa oportunidade, quando nós entramos nessas campanhas, nesses propósitos assim, de buscar novamente esse desejo pelo céu. Viver a cada dia com sinceridade, com fidelidade, sabendo que se daqui a pouco o arrebatamento acontecer, nós subiremos e teremos o nosso corpo transformado. Essa tem que ser a nossa expectativa. Viver a cada dia como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Saber que se daqui a pouco nós vamos sair por aquela porta e o arrebatamento acontecer, nós vamos subir com muita alegria e satisfação. Trabalhar constantemente, queridos, que se de repente nós estivermos um pouco fracos na nossa fé, acreditar na misericórdia de Deus e dobrar os joelhos e falar: Senhor, me renova, me capacita, porque eu não quero ficar nesse mundo. O crente precisa desejar isso e trabalhar para que isso aconteça. Jó capítulo 14, versículo 14 também diz: morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Jó referenda justamente nisso. Ele sabe que uma vez morto não tem mais jeito, mas enquanto vida há possibilidade. Suscita muitas discussões em relação a essa questão, se a pessoa realmente foi salva ou se não foi, se ela realmente aceitou Jesus ou se não aceitou. Existem fatos que nós precisamos compreender, que somente a pessoa e Deus é que realmente sabe. No último fôlego da vida, alguns pensam: será que ele aceitou realmente Jesus? Mas será que ele vai ser realmente salvo? Olha, querido, a oportunidade é dada no último fôlego da vida. E quem somos nós para julgar? Deus é quem tem toda a graça, e se Ele quiser salvar a pessoa no último respiro, no último suspiro da vida dele, Ele salva. E nós teremos o prazer de ver essa pessoa juntamente conosco glorificado. Então existem algumas coisas que nós sabemos que é da autoridade, da graça de Deus. Então isso é importante. Isaías 25, versículo 8 também diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, ou seja, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Ele estabeleceu, Ele falou. E se Deus falou, querido, está falado. Se eu ler na Bíblia e eu acreditar e ter na fé de que Jesus falou e que Deus falou e que a sua palavra vai se cumprir, e eu tenho a Bíblia como minha regra de fé, regra de conduta e de vida, está falado. Pode erguer qualquer filosofia, qualquer teologia pode surgir. Eu posso ler livros de filósofos fantásticos e sensacionais, mas eu preciso reportar para saber se eles estão de acordo com a Bíblia, porque se não tiver, está fora. Teologia sem Bíblia é nada. Eu posso ser doutor em teologia, formado na faculdade mais importante que existe, mas se eu não acreditar na palavra e não estiver firmado nela, e minha teologia não for e vir a partir dela, para mim não vale nada, e para Deus também não vale nada.
porque passa a ser apenas mera filosofia e conhecimento humano. Olha, no Novo Testamento, na passagem bíblica que nós lemos aqui, no Novo Testamento, o principal texto sobre a glorificação e ressurreição do corpo se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, vai do versículo 12 ao versículo de número 58. Nós não vamos ter tempo para ler todos esses versículos, mas o referencial é em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 15, do versículo 12 ao 58, que fala realmente, é o assunto mais fundamentado e é o que mais extenso a respeito da glorificação. É onde Paulo trabalha muito bem com detalhes, essas minúcias a respeito da glorificação. Mas existem outros textos também no Novo Testamento, outros que o próprio Paulo escreveu, porque ele buscou incessantemente para trazer à tona, ao conhecimento dos gregos, essa questão. Por quê? Porque eles questionavam muito. A herança que nós temos hoje de questionar, porque nós perguntamos demais, nós queremos saber demais, né? Nós inquirimos demais, nós somos apaixonados em estar questionando as coisas, nós herdamos dos gregos. Então eles ficavam querendo saber, tem vida após a morte? Como será essa vida após a morte? Como será esse corpo então após a morte? Eles questionavam muito. Quando Paulo escreve então para falar a respeito de glorificação, de ressurreição, de vida após a morte, ele escreve na intenção primeiramente de saciar a curiosidade destes e firmá-los na presença de Deus. Então Paulo realmente é um doutor, ele é autoridade no que ele está fazendo. Por quê? Porque ele buscou incessantemente com oração e com muito objetivo, com propriedade, o que a língua grega falava a respeito disso, para dar uma resposta à altura aos crentes gregos que estavam na região de Corinto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, se você quiser me acompanhar, diz aí, olha: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem bíblica ela é muito conhecida para trabalhar na questão da escatologia, né? Quer dizer, todos nós, os vivos e os mortos, seremos ressurretos, e à medida que seremos ressurretos, nós teremos os nossos corpos transformados. Que coisa interessante isso, né? Eu fico pensando, tentando imaginar o quanto isso é fantástico. Queridos, não existe ciência que consegue discernir ou definir isso. É bem verdade que as ciências nos dias atuais têm tentado prolongar a vida do homem, tem tentado descobrir aí a fonte da juventude, um elixir, algum remédio para poder prolongar a vida. Mas nós sabemos que, segundo a Bíblia nos diz que o envelhecimento do homem é uma coisa determinada por Deus. Deus pôs limite na vida do homem por causa do pecado. E não adianta, por mais que o homem tente conseguir algum remédio para a velhice, não vai adiantar. Prova disso que nós que estamos aqui hoje, nós temos aqui idades diferenciadas, gerações diferenciadas aqui dentro dessa igreja hoje. Uns ainda estão com os cabelos pretinhos, né? Apesar que nós sabemos que existe o uso do milagroso Velaton, mas que na idade mesmo, nós sabemos que a idade já está um pouco avançada. Mas existem aqueles que realmente ainda estão bem jovens ainda, né? Quem sabe nos seus 20, 18, 30 anos, mas daqui a pouco a velhice vai começar realmente a aparecer. E às vezes, quando nós olhamos, nem sempre ela aparece apenas no cabelo, né? Mas ela aparece na força, o físico, o vigor já não é mais o mesmo. Não conseguimos mais dar aqueles piques, né? Aqueles que de repente gostam de jogar futebol, sabe que não dá mais aqueles piques. Aquele que gosta de fazer a sua caminhada, o seu Cooper, sabe também que não tem mais a mesma arrancada. A motivação às vezes não é mais a mesma. Às vezes a cabeça quer, mas o corpo não acompanha. Não é verdade, pastor Doriel? Não acompanha. Apesar de eu ainda ser muito novinho, existem coisas que eu quero fazer, queridos, que eu não dou conta mais. Não dou conta mais. Apesar de estar fazendo apenas 40 anos de idade, mas eu não consigo mais fazer. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, quando eu tinha meus 22 anos, eu fazia e acontecia. Aí a consciência fala assim, mas agora você não faz mais. Não adianta, porque eu não faço mesmo. E não adianta, não é força de vontade, não adianta eu falar assim, pensa positivo. Posso pensar positivo como for, mas eu não faço. Olha, Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim, se habita em vós
o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha a importância que se tem. Então nós temos na nossa vida a presença do Espírito Santo. O que nos move, o que nos faz ainda estar de pé como crentes fiéis, buscando a sinceridade, buscando a santidade, é o Espírito Santo de Deus. Não dá para viver uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. E isso, queridos, é um consenso entre todas as denominações, seja elas tradicionais ou pentecostais, porque Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso penhor. E a Bíblia fala que o Espírito, se Ele habita em nós, e se Ele habita em nós, então nós somos templo do Espírito. E esse Espírito estando em nós, é Ele que nos orienta em todos os detalhes da nossa vida, seja em coisas grandes ou pequenas. Ele tem que estar sempre a nos orientar. E só vai ser orientado aquele que realmente busca comunhão e aproximação com Ele, e que deseja intensamente viver uma vida de comunhão com Ele. Não tem jeito. Existem tantas fórmulas nos dias atuais, e a lição passada, a lição de domingo falou muito sobre essa questão, sobre a questão dos modismos, né? E eu até conversava um pouco com os meninos lá dentro da sala, e falava para ele algumas coisas. Eu falei assim: olha, cada um dentro da sua característica, mas por favor, não inventa moda não. Faça aquilo que o Espírito te direcionar. Não precisa inventar moda. Quem canta, canta. Quem prega, prega. Não adianta, e não precisa inventar moda. E a gente precisa entender isso e fazer dessa maneira, porque Deus usa quem canta no louvor cantando. Deus usa na pregação aqueles que realmente chamam para pregar. E nós precisamos compreender isso, cada um na sua. Porque quando nós fazemos isso, existe uma organização. E se a organização acontece, aí o Espírito de Deus opera, porque Ele é organizado. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém precisa aparecer mais do que ninguém. Todos nós temos o Espírito, e o Espírito usa cada um conforme aquilo que Ele chamou e capacitou. Não adianta ninguém querer me colocar para cantar. Eu sou horrível para cantar. Nem no banheiro eu canto, porque nem eu me suporto. Eu sou terrível. Pastor Sebastião Monteiro foi realmente o pastor que me discipulou. Um dia eu fui cantar perto dele, lá na igreja, ainda era líder de jovem, cantando lá assim. Ele olhou para mim e me disse com muita sinceridade: pastor Edmar, na época não era pastor, eu falei assim: Edmar, eu vou dizer uma coisa para você, meu filho. Se você dependesse de cantar, seu ministério ia ser um arraso. Ele falou assim: não ia ter ministério, ia ser um arraso. Para quem sabe ler, o pinga é uma letra, queridos. Eu falei assim: vou fazer outra coisa, porque o meu negócio já vi então que não é cantar. Aí eu fui passar a perceber, eu falei assim: realmente, você não canta nada, viu, Edmar? Não canta nada. Quando eu tenho oportunidade, às vezes, de dirigir um culto aqui e tem que cantar, eu falo: pelo amor de Deus, Jesus, manda cantor para me ajudar. Então eu falo assim: meu bem, me ajuda, porque ela canta. Graças a Deus ela canta. E com todo respeito, canta e encanta. Eu gosto demais de ver ela cantar. Ela tem mais de 15 anos que cantava no coral, então ela conhece bem, canta bem. Mas eu, queridos, vou contar, se depender disso, meu ministério estava fadado ao fracasso. Eu não canto nada. Mas eu tenho consciência disso. E nós precisamos compreender isso, porque isso nos faz e nos dá a condição para nós podermos ter mais mobilidade, estar mais à disposição para que o Espírito de Deus nos use, cada um dentro da sua área. Isso é organização. E quem direciona. Quero fazer uma pergunta: por que o homem precisa de glorificação? Maravilha, né? Bonita a glorificação, não é? É interessante, não é? Por que o homem precisa de glorificação? Escute bem. Por que o homem precisa de glorificação? Porque o homem é imagem e semelhança de Deus.
Se Paulo fala de glorificação, e ele trabalha com uma certa extensão, falando sempre nesse assunto nas suas epístolas, e outros autores também no Novo Testamento falam de glorificação, é porque ele sabe que Deus tem um projeto maior. E esse projeto maior, queridos, passa por onde? Pela condição de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lembra o que está escrito lá em Gênesis? Abra sua Bíblia lá comigo, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Olha o que diz lá, olha. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Somos imagem e semelhança de Deus? Somos. É por isso que Ele quer nos resgatar? Sim. A autoridade que Deus nos deu, querido, ela foi de uma certa forma ofuscada. O projeto original de Deus para conosco, determinado e estabelecido no primeiro homem, Adão e Eva, ficou um tanto ofuscado. Por quê? Por causa do pecado. Herança que foi nos dada, e uma herança maldita, porque não existe alguém que fala assim: eu amo, eu adoro o pecado, porque ninguém adora e ama o pecado. O pecado é uma maldição para a humanidade. O pecado nos limita, o pecado nos arrasa, o pecado nos entristece. Mesmo que alguns dizem eu adoro pecar, ou no momento que está pecando está feliz, após pecar, a consciência pesa, a dor vem, o medo chega. Por quê? Porque Deus não nos criou para isso. E quando nós falamos a respeito de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender uma coisa: de todas as criaturas que Deus fez, somente o homem leva em si a imagem e semelhança dele. Não existe outro ser. A pessoa de repente pode ir no outro mundo, se é que existe realmente vida em outro mundo. O que a Bíblia nos diz é que nós somos únicos e exclusivos. Deus criou eu e você a imagem e semelhança dele. De todos os seres criados, quem tem essa honra? Somente eu e você. Precisamos ter isso consciente no nosso coração, porque isso para nós é uma honra muito grande. Se eu fosse Deus, quando Adão e Eva pecou, eu tinha amassado todo um projeto, jogado na lata de lixo e feito de novo, porque eu era Deus, eu poderia fazer. Mas Ele resolveu manter esse projeto. Ele resolveu usar de misericórdia. Ele resolveu usar de graça. Adão não mereceu, Adão não merecia, mas Ele fez isso, e não somente por Adão, mas por aqueles que haveriam de vir também, porque Ele pensa lá na frente. E quando Ele estabelece lá em Gênesis, nos dá essa autoridade, e o homem depois peca, e Ele estabelece que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. O projeto de Deus, Deus já está pensando aonde? Já lá na glorificação, nós novamente junto com eles, plenamente da maneira que Ele idealizou. Por quê? Porque Ele nos ama, e nos ama muito. E quando nós olhamos isso, querido, nós vamos observar. Olha, quando nós falamos da imagem e semelhança de Deus, isso se refere aos aspectos, aspectos morais, imagem e semelhança de Deus, entenda isso: aspectos morais, aspectos espirituais, mentais, relacionais e físicos. Esses aspectos que nos fazem ser imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus manda e tem autoridade em todo o universo e se apresenta a nós em muitos momentos como pessoa, nós somos imagem e semelhança dele também. Nós comandamos esse mundo. É por isso que esse mundo está no caos que está. Quando o homem pecou, quando o homem transgrediu,
E a partir daí também o mundo se desenvolveu. Toda a calamidade do pecado também se desenvolveu ao meio da natureza. O desequilíbrio da natureza que nós vemos hoje, as calamidades que acontecem, as doenças que existem por aí, é consequência por quê? Por causa do homem que pecou. Por quê? Porque esse homem tem autoridade de Deus. Se toda a humanidade, isso é uma suposição que estou colocando pela lógica e do que a Bíblia nos diz, se toda a humanidade conscientizasse, nós vamos conservar a natureza. Nós vamos, a partir de hoje, todos vamos parar de fumar. Nós vamos parar de andar com os carros poluentes e vamos construir carros que não sejam poluentes. A natureza reagiria de forma diferente. Dificilmente hoje você encontra um alimento que não tem agrotóxico. E se nós comemos alimento que tem agrotóxico, por mais que você lave ele, o que é que acontece? Ele não deixa de ter ainda um resquício. E tudo isso precisa ser observado, porque isso aconteceu, culpa de quem? Culpa de Deus? Culpa minha, culpa sua. Essas enchentes que nós vemos por aí, e de vez em quando chove, você vê os bueiros de Goiânia ficando assim, né? Tudo entupido, saindo aquele tanto de lixo, né? É culpa de quem? É culpa de Deus? É culpa minha, é culpa sua. Ou você quer falar para mim que de vez em quando você também não joga um lixinho, quando você está no carro assim, joga por fora do carro? Ou você está andando de a pé, não amassa um papelzinho e não dá uma jogadinha no bueiro? Então isso, tudo que acontece aqui, queridos, é por causa de mim e por causa de você. Olha, no princípio o homem tinha uma espécie de glória. Ele não padecia moléstia, não sentia dor, não era frágil e não era tão decadente. Não era. Quando eu estava lá no paraíso era uma maravilha, né? Que coisa bonita, né? Oh, meu Deus do céu, era bom demais. Forte, né, pastor Rubisney? Tranquilo. Nem sabia o que era dor. Mas aí foi e pecou. Aí ele descobriu o que é dor. Descobriu o que é velhice. Você sabe por quê, querido? Porque o homem é feitura idealizada pela infinita sabedoria divina. Mas aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. O homem plantou a desobediência, ele colheu o pecado. Isso é tão interessante quando nós falamos a respeito disso, que todos nós que estamos aqui, que somos adultos, sabemos muito bem disso. Um dia nós fomos filhos, quando nós desobedecíamos o papai, o que ele fazia? Desobedecia a mamãe, taca neles. Até hoje eu lembro como unia as varadas de amora da mamãe. Ela fazia arte, eu sabia que ia apanhar e ia dormir, querido. Dava um sono, mas... Por quê? Porque desobedecia. Hoje os nossos filhos também, apesar das radicalidades e algumas leis existentes aí, se o filho erra, o que é que a gente faz? A gente vai lá e com um amor, mas faz. Nós precisamos entender que o homem é feitura idealizada pela infinita sabedoria de Deus. Olha, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 diz assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, olha aí, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele. A todas as coisas Deus falou: haja isso, haja. Ao homem fez diferente. Façamos o homem. Demonstra uma aproximação, uma intimidade, um desejo de um relacionamento, não porque Deus precise, mas ele mostra que isso é uma coisa fundamental. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem é de fato uma obra de arte, um organismo incrivelmente complexo, que só teria sido idealizado pela sabedoria de Deus e criado pelo seu poder. Se você depois tiver a oportunidade de ler para Romanos 11, a partir do versículo número 33, ele fala assim: ó, a profundidade tanto das grandezas quanto das ciências de Deus. Lá eles perguntam: quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que todas as coisas lhe fossem otorgadas? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória eternamente, amém. Paulo vem trabalhando esse conceito, essa ideia, falando a respeito da salvação.
mostrando que Deus pega os negrinhos, pega os branquinhos, pega gregos, pega judeus, pegam fracos, pegam fortes e sujeitam todos eles debaixo da sua misericórdia e dá a todos eles a condição de serem salvos pela graça. Ninguém merece, mas Ele resolveu salvar. Ele decidiu salvar. Você pode até questionar a Ele, mas no final nós temos que dobrar os joelhos e compreender que Ele faz isso porque Ele é Deus e Ele resolveu salvar. Ele abriu a porta da salvação para todos quando Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Isso não é salvo, queridos, aquele que realmente não quer. E quem entra pelo caminho da salvação, entra pelo processo dessa salvação. Ele vai ser regenerado, ele vai passar pelo processo da justificação, ele vai receber a condição de filho, ou seja, ele vai ser adotado, o processo da adoção, ele vai receber do Espírito Santo que vai ajudar ele na vida, na santificação, e no final vai receber a glorificação, no final vai morar no céu com Jesus, no final vai ter o seu corpo transformado e vai olhar para trás e vai saber que tudo que ele passou nesse mundo valeu a pena, porque agora vai viver eternamente com o Senhor. Essa tem que ser a esperança do crente. Não pode ser diferente. Não podemos nos deixar levar por vãs filosofias que querem colocar outras concepções à frente da realidade da salvação. O mundo é passageiro. E Salomão fala muito bem isso em Eclesiastes capítulo de número 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E antes disso, no capítulo de número 1, ele começa: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é passageiro, tudo vai passar, tudo vai acabar, mas a nossa vida vai continuar no céu, juntamente com o Senhor. Houve um tempo que você nasceu, mas todos nós sabemos que vai haver um tempo que nós vamos morrer. Você vai morrer. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, diga para ele assim: você vai morrer. Diga para ele. Esquisito, né? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Se você me perguntar para mim hoje se eu quero morrer, pastor Simone, eu não quero morrer não. Sou muito jovem ainda para morrer, mas eu sei, eu vou morrer e você vai morrer. E para nós, querido, nós temos que entender que a morte é apenas um estágio de passagem da verdadeira vida, de uma vida efêmera para uma verdadeira vida espiritual. Depois é que eu vou viver mesmo. Se alguém olhar para você, você vai morrer. De repente você começar a sorrir, você é doido. Eu sou doido é porque eu não sou desse mundo. Porque eu não sou desse mundo e eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Por Adão, a morte entrou no mundo, trazendo a derrota total da humanidade. Primeiro Adão. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22 diz assim, ó: visto que a morte veio por um homem. A morte veio por Adão. Por causa de Adão todos nós morremos. Por causa do pecado de Adão nós envelhecemos, perdemos as forças, ficamos careca, murchamos. Você disse para trás, eu disse na igreja, eu falei assim: queridos, não adianta você achar que você vai ficar constantemente, enquanto você viver nessa vida toda esticadinho, bonitinho, pode usar botox do jeito que for, pode fazer cirurgia do jeito que for. A tendência do homem é nascer todo esticadinho e bonitinho, mas depois de um determinado tempo ele murcha. E você vai murchar. Viu, jovens? Não adianta não. Você vai murchar. Não tem jeito. Não adianta pensar que vai ficar toda a vida esticadinha aí, viu, querido? Pode balançar. Não tem jeito não. Você vai murchar. Por isso não adianta querer criticar. De repente o velhinho, tadinho dele. Daqui a pouco aquele lá é o seu futuro. Você vai chegar lá. Mas pastor Robson,
E a gente precisa entender essas coisas e respeitar e lidar com essa realidade, porque essa é a realidade da vida. Não existe botox que consegue, queridos, manter-nos constantemente sequinho, bonitinho. Não tem jeito. A gente murcha. E a Bíblia fala que a nossa vida é como a erva. Ela nasce, floresce e depois murcha. Murcha mesmo. Não tem jeito. Olha, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se o pecado entrou por Adão, a vitória, a vida, a salvação e a ressurreição veio através de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele morreu e foi ressurreto. Teve o seu corpo glorificado. Foi assunto ao céu. E disse que voltaria para buscar o seu povo. E essa tem que ser a nossa esperança. O pecado afetou a comunhão do homem com Deus, trazendo consequências sérias, não só do corpo, mas também na alma e no espírito. A perca da posição que tinha na sua origem, as maldições e as enfermidades, e a morte tomou conta do mundo. Esse mundo, esse caos que nós vivemos aí, que todo dia você vê na televisão, que constantemente você liga a rádio, você liga a televisão na hora do almoço, quase não dá mais para ver jornal. Canal 4, mesma brincadeira, toda vez que começa o jornal da Record, no horário de meio-dia é uma tragédia. Só mostra estupro, só mostra morte, só mostra roubo. Tem uns programas aí que eu vou contar que se promove só com isso. Não tem mais graça. Jornal tem vezes, se você pegar e você torcer ele, que quase sai sangue. É uma dificuldade tremenda. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, a calamidade está muito maior do que nós pensamos. Às vezes nós vivemos no nosso pequeno mundo, no nosso pequeno invólucro, envolvido nas nossas quatro paredes, e nós não sabemos de muitas outras calamidades que estão acontecendo por aí, mas a coisa por aí está feia. Como diz o dito popular, a coisa está preta. Então a nossa esperança não pode estar depositada apenas nesse mundo e nas coisas desse mundo. Não adianta nós orarmos de repente para pedir: Senhor, melhora esse mundo, porque a Bíblia diz que não vai melhorar não, vai cada dia mais é piorar. Cada vez mais nós vamos estar pressionados. As coisas que hoje acontecem no Congresso, as leis que são aprovadas, na verdade isso acontece porque isso é um propósito de Deus. Deus daqui a pouco vem buscar a sua igreja e nós temos que estar despertados para isso. Existem igrejas e pessoas que estão tão envolvidas falando de outras coisas, preocupadas em prosperar, em falar que é grande, que é bonito e que é bom, em dar tapinha nas costas do seu irmão e falar para ele assim: você é mais, você é bom. De ficar profetizando na vida dele coisas que de repente ele nem tem autoridade para profetizar. Enquanto isso, a vida espiritual dele está lá embaixo. Por quê? Porque quem tem responsabilidade de falar a respeito da palavra e ensinar realmente o arrebatamento da igreja vinda do Senhor Jesus, não está ensinando. A culpa é de quem? A culpa é nossa. Eu quero falar agora aos obreiros que estão aqui. Queridos, nós temos a responsabilidade de ensinar esse povo a andar no caminho do Senhor. Nós temos a responsabilidade de ser referencial para esse povo. Nós temos a responsabilidade de falar para esse povo que um dia Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer. E essa responsabilidade Deus deu para nós que somos obreiros. Nós que estamos constantemente nesse púlpito pregando a palavra e convivendo com esse povo. Porque se nós não falarmos segundo a Bíblia, Deus pode requerer isso de nós. Eu carrego isso todo dia na minha consciência, eu deito pensando nisso. E eu não posso brincar de ser pastor, eu não posso brincar de ser obreiro. Eu tenho que ser obreiro, eu tenho que ser crente, eu tenho que acreditar na volta de Jesus. Eu tenho que acreditar que o arrebatamento vai acontecer. Eu tenho que buscar o Espírito, porque sem o Espírito eu não vou subir. Não dá para brincar. Não é fazer de conta que eu sou cheio do Espírito Santo, é ser cheio.
Não é fazer de conta que eu sou belo, por causa que se eu não fizer de conta, as pessoas não vão me aceitar. É ser realmente belo em Cristo. Não é apenas carregar a Bíblia debaixo do braço, é ler, é chorar em cima dela, é suplicar, é pedir graça de Deus, pedir misericórdia, conhecer as nossas mazelas e saber que daqui a pouco Ele realmente vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Jesus Cristo está voltando. Xarabacova súbia. Ele está voltando. Não dá para brincar. Por isso Ele nos regenerou. Por isso Ele nos santificou. Mas isso está reservado, querido, lá no céu, apenas para aqueles que estão firmes na sua presença. Agora eu fico pensando o tanto que Deus é maravilhoso. Pastor Josué, olha o tanto que Deus é maravilhoso. Olha o quanto que o processo da glorificação é algo que não cabe na ciência e na mente do homem. Se de repente um crente, querido, está num avião lá em cima e vai voando, de repente o avião explode, bum! Voam pedaços dele para tudo quanto é lado. No dia da ressurreição, o único que tem poder para juntar todas as coisas é Deus. Esse homem que explodiu lá no ar vai ser juntado às suas partículas, os seus organismos, tudo que lhe pertence, os seus ossos, para se apresentar diante de Deus, seja para a morte eterna ou para a vida eterna. Aqueles que foram vítimas de bomba, aqueles que morreram estão dentro do sepulcro, que não tem mais nem ossos. O único que tem poder e tem capacidade é Deus. Ele vai lá e vai restaurar com uma só palavra, e vai fazer com que todos se reúnam novamente, e todos vão se apresentar diante dele. Todos os homens que passaram por essa terra, desde Adão até os dias atuais, que não existe mais partícula nenhuma, Deus vai ter a condição e a capacidade de uma só palavra colocar novamente esse homem em pé na frente dele para ser julgado. Muitos para participar da glorificação, da transformação do seu corpo, para morar eternamente e adorar e glorificar o nome do Senhor. Muitos para ficar lá no inferno, queimando juntamente com Satanás, porque não deu ouvidos à palavra de Deus. Eu quero fazer parte daquele que vai ser transformado, para constantemente dizer para o Senhor que Ele é santo, 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 santo. Eu quero fazer parte do coral celestial, porque eu sei que lá também eu vou ter condição de cantar, e vou cantar bonito, e vou adorar o meu Senhor. A glorificação é a grande esperança do crente para o futuro. Para o cristão, a esperança exige a ressurreição. Sem ela, tudo mais não tem sentido. Não pense só aqui, pense lá. A mente não dá para chegar, mas tenta imaginar. Tenta imaginar o quanto que vai ser belo, o tanto que vai ser bonito. E para nós podermos chegar lá, precisamos viver uma vida de santificação. Precisamos viver uma vida de separação. Precisamos dizer não para o pecado, e sim para Deus. Precisamos nos envolver com a obra de Deus, porque Deus chamou a cada um de nós, queridos, para nós fazermos a tua vontade. Não existe homem, não existe mulher que Deus chamou para ficar encostado. Eu dizia há muito tempo atrás que crente de banco é prego e parafuso. Deus nos chamou na unção do Espírito para fazer a diferença nesse mundo, andando em santificação, queridos. Ninguém nos segura. Fique em pé em nome de Jesus. Quem quer alcançar a glorificação aqui? Quem quer? Eu quero te encontrar lá. Eu quero me alegrar com você lá. Eu quero estar junto com você e saber e entender que as lutas, as aflições, as dores que você passa aqui
As humilhações que você passa aqui vai valer a pena, querido, porque senão não vale a pena, não compensa. Tem que entender que as renúncias que nós fazemos, das vontades que nós dizemos não, ela tem que valer a pena. E a culminação vai valer a pena quando nós chegarmos lá no céu. Eu tenho que chegar lá e saber que vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. Nós nos encontrarmos, nós nos abraçarmos e nós olharmos Jesus, nós vemos Deus, ver a tua graça e a tua glória na nossa vida. E quem sabe, queridos, olhar para Ele e fazer assim: ó, Deus, valeu a pena. Valeu a pena a luta, valeu a pena a tribulação, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena a doença. Eu consegui vencer tudo isso no exercício da fé, cheio do Espírito Santo. Mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Choraba, cova, súbia, labai. Quero orar junto com você nessa noite em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. De repente você se encontra fraco espiritualmente. E não se preocupa não, que isso acontece na vida de qualquer um de nós. Nós não conseguimos ser 100% sempre fortes espiritualmente diante de Deus. Um momento ou outro, às vezes a gente fraqueja, a gente cansa, a gente se desgasta mesmo. Mesmo quem é pastor não é super crente não, viu? De vez em quando a gente fraqueja, a gente desgasta, a gente fica cansado, a gente chora. Às vezes também a gente acha que não compensa, que não vale a pena. Mas quando você dobra os joelhos e começa a pensar em tudo que Jesus fez, e o que Ele está fazendo, e o que nos aguarda lá em cima, e você pede o Espírito Santo para te encher, Ele te enche, Ele te renova, Ele te capacita, e você anda mais uma milha para poder chegar lá no céu. Quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Se você está forte, glória a Deus, mas se você está fraco também, vamos orar nessa noite. Eu quero te ver lá no céu. Eu quero ver você com seu corpo glorificado. Eu quero te ver livre das dores. Eu quero te ver livre dos sofrimentos. Eu quero ver Deus enxugando dos seus olhos todas as lágrimas. Xarabacandarabacalambalai. Jeremi anda cantarabachorabacai. Sou mandão bacandarabassúria. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus amado, pela tua palavra desta noite. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo projeto de salvação que tu traçaste para nós. Embora, Senhor Jesus, os nossos méritos, ó Deus querido, não nos dá condição de recebê-la, mas o Senhor nos deu por amor. O Senhor nos deu pela sua grande misericórdia, então nós temos muito a que te agradecer. Mas Deus amado, na trilha desta caminhada, nesse processo da santificação, muitos de nós, ó Deus querido, nos enfraquecemos. Muitos de nós